Galera, esse filme tá deixando muita gente incomodada, gente irritada e gente sem entender absolutamente nada, né? Que é isso? Backrooms é um novo terror da A24 sobre um labirinto infinito de salas amarelas que parece um bug da realidade. E talvez seja o filme mais confortável do ano. Só que a pergunta é, isso aqui é genial ou é só uma creepypasta da internet tentando pagar de cinema cult? Essa história dessa creepypasta, ela começou como um post no 4chan de 2019. Você já deve ter visto uma imagem como essa na internet. Daí um usuário postou essa imagem e pediu pra galera criar algum conceito de terror em cima. Daí nasceu a ideia das Backrooms. Então assim, as Backrooms, resumindo de um jeito bem simples, são um tipo de lugar fora da realidade. A ideia original é que às vezes uma pessoa pode dar um bug no mundo, atravessar a realidade sem querer, como se estivesse atravessando uma parede invisível e cair num espaço infinito de salas, corredores, lugares vazios, sabe, que parecem familiares, mas ao mesmo tempo completamente errados. Porque a ideia original das Backrooms, né, é de um lugar que não tem saída e não tem lógica. Cara, é só você, um monte de sala vazia, barulho de lâmpada velha e a certeza que alguma coisa tá te observando. A ideia original das Backrooms é causar um medo pelo desconforto de estar naquele lugar vazio. Claro que tem as criaturas, mas o maior medo é de você ter caído num lugar que é meio desconhecido, mas que ao mesmo tempo não é. E você não consegue sair desse lugar. E a história do filme é mais ou menos essa. O Clark, ele é dono de uma loja de imóveis e um dia, no porão dessa loja de imóveis, ele encontra uma passagem estranha numa parede. E quando ele atravessa essa passagem, ele cai nas Backrooms. A partir daí, o filme acompanha esse cara ficando cada vez mais obcecado por esse lugar esquisito pra caramba. E também tem a terapeuta dele, a Mary Klein, tentando entender o que rolou com esse paciente que simplesmente desapareceu dentro de uma dimensão que não deveria existir. Cara, e o pior é que pra mim, a parte mais fraca do filme foi justamente a parte da história. Porque, galera, eu acho tanto a história do Clark quanto a da terapeuta as coisas mais interessantes do filme. Porque por mais que os personagens realmente não convençam muita gente a querer prestar atenção na história, as Backrooms em si deixam a gente muito interessado. Óbvio que eu entendo que precisa ter um personagem passando por conflitos, né, numa história. E eu acho que é muito difícil também a gente curtir uma história em que a gente não sabe quem é o personagem. Só que no caso de Backrooms, acho que eles falharam em fazer os personagens ficarem tão interessantes quanto o resto do filme. Cara, porque a ambientação tá absurda mesmo, cara. Eu descobri que eles construíram um cenário gigantesco de aproximadamente 2.800 metros quadrados. Só que o roteiro, que eu falei, não ajuda tanto. O filme quer que a gente mergulhe na cabeça do Clark, mas faz isso de um jeito meio óbvio. E com a Mary, a terapeuta, isso fica ainda mais na cara, fica mais explícito. Ela entra como alguém que deveria puxar esse lado mais humano e mais investigativo da história. Só que pra mim, ela nunca virou uma personagem tão interessante em todo o filme. Só que aquilo, galera, o filme não é ruim de assistir. Porque toda vez que o filme volta pras Backrooms, ele me recupera um pouquinho. Eu fico de novo, né, hypado pra ali. Mesmo quando a história tá meio tanto faz, cara, aquele lugar continua sendo interessante. Comenta aí, você ficou interessado pro universo desse filme? E comenta aqui embaixo também o que você achou do filme. Uma nota de 0 a 10, né?